Vamos lá falar sobre o caso do Samarco? Então, Como é que foi essa perseguição que o senhor sofreu também sobre... é isso aí. É que também é parte do segundo livro. O que acontece? Quando você é exposto dessa forma na mídia, você passa a ter um. Você muda de patamar. Uhum, Então as pessoas já te procuram primeiro com uma expectativa enorme. Eles têm certeza absoluta que você vai resolver todos os problemas do mundo. Então eu fui procurado por um jornalista que chama Marco Aurélio Carone. Marco Aurélio Carone teve os pais caçados na ditadura uhum, e ele é um cara que escreve num jornal muito polêmico que chama Novo Jornal. Ele, ele foi um acusador incisivo da política podre de Minas Gerais, uhum. mas a família dele foi parceira do Dr. Tancredo Neves, avô do Aécio. Uhum. E o Carone, uma época, chamou a Andréia, irmã do Aécio, para falar que do jeito que a política estava sendo feita pelo Aécio, ia levar o estado de Minas à falência. Uhum. E eu não sei se ele fez isso com interesse realmente de proteger o estado de Minas ou de enlouquecer a família Neves, entendeu? Isso aí já não cabe esse julgamento para mim. E com isso ele passou a ser uma pessoa muito visada pelo grupo do Aécio, que realmente durante muito tempo teve uma influência em Minas Gerais impressionante. Não sei se vocês lembram do Lulécio, que o Lula e o Aécio fizeram a parceria Sim. para poder ser eleitos juntos. Depois teve o Dilmazia, que era a Dilma e o Anastasia, Anastasia. sim. E no final das contas o Aécio estava lá falando que o Lula era um ladrão, não sei o que mais, ele sempre foi. A primeira. Contar para vocês o negócio. Quando o Lula ia tomar o primeiro impeachment, que apareceu a história do mensalão, Sim. meu cliente, na época não era meu cliente, É o Marcos Valério? não, Newton Monteiro, Uhum. que é o da lista de Furnas, apareceu com a lista de Furnas. E o que acontece com a lista de Furnas? A lista de Furnas era uma lista que o grupo do Aécio comandava as receitas de Furnas Sim. e fazia a divisão dos benefícios de acordo com os interesses dele. Uhum. E isso foi listado pelo Dimas Fabiano Toledo, que era o presidente Dimas. de Furnas, Uhum. beleza? Ele fez uma lista dos beneficiados. E essa lista estava na mão do Sérgio Naia. Sim. E antes da gente começar a nossa conversa aqui, eu disse que o Sérgio Naia, quando caiu o Palace, que é o prédio aqui no Rio de Janeiro que caiu, que matou gente, tudo, A areia da praia. o Sérgio Naia, em vez de indenizar todo mundo, resolveu blindar o patrimônio dele. E ele blindou o patrimônio dele, colocando as coisas tudo no nome do Newton Monteiro. Tempos depois, o Sérgio Naia toma um Viagra, deita no hotel e morre. E o Nilton Monteiro contava pra mim assim, o doutor Dino, você não acredita, o Nilton Monteiro também já morreu. O doutor Dino, você não acredita, ele saindo com o corpo do Sérgio Naia, carregado pelo IML, e a gente tirando as barras de ouro nos carrinhos do supermercado. Porque o hotel era do Sérgio Naia. Que isso, cara? Então, o Sérgio Naia tinha essa lista, porque o Sérgio Naia sempre dominou. O Sérgio Naia ensinou o Eduardo Cunha a trabalhar. É mesmo? O Sérgio Naia foi o pai desse povo todo fazendo coisa errada. Caramba, não sabia disso, não. Eu também não. Não, se eu te contar. Eduardo Cunha é rato pra caramba. Não, o Sérgio Naia foi o professor desse povo todo. E ele colocou tudo no nome do Nilton Monteiro e entregou essa lista. Aí ele morre. Aí quando o Lula começou a querer tomar o primeiro impeachment, logo no começo do mensalão, Foi, primeiro mandato. o Nilton Monteiro aparece com a linha de Furnas, Sempre envolvido. com o Xerox, e entrega pro grupo do PT. Porque o grupo do PT ia pagar 10 milhões na lista e ia salvar o pescoço do Lula. Sim. O que aconteceu? Não deram os 10 milhões, apareceram com o Xerox, o Nilton Monteiro teve que entregar o original, porque senão ia ser preso por falsificação de documento. Caraca. Salvaram o Lula, não pagaram ninguém. O Nilton Monteiro ficou mal com o PSDB. Então, desde aquela época que o povo salva E o Lula. mal com o PT. E aí começaram a acabar com a vida dele. Então, santo muito forte. Então, o Carone, um dia eu estava no Uruguai, numa exposição de cachorro enlouquecido. O Uruguai é sensacional, eu amo o Uruguai. Se vocês não foram, vai. Não, não Montevidéu é sensacional, comida melhor do mundo. Uruguai e Argentina que deu certo. A gente lá, toca o telefone, oi.
Ô, Dino, você advoga pro Newton Monteiro? Eu falei, uai, ele vai me pagar? Vai. Logo, bora. E quando eu voltei do Uruguai, eu fui conhecer o Newton Monteiro. E aí eu fui conhecer a história da Samarco. O Newton Monteiro tinha feito a CPI. O Newton Monteiro tinha tirado o governador do Espírito Santo. Ele tinha tirado a diretoria da Samarco. Ele estava por cima da carne seca. Ele tinha 800 mil para receber. O advogado foi, recebeu 500 mil, deu uma quitação, pôs os 500 mil no bolso e mandou prender o Newton Monteiro. O advogado do Newton Monteiro. Exatamente. Ué. É a mesma coisa daquele lutador que vai, tipo assim, ó, toma aquele jab ali, cai. Companheiro, quando eu entrei no processo, eu recebo 8 mil folhas espalhadas, sem número, sem nada. Todo espaço. Eu tinha uma mesa enorme no meu escritório. Eu falava assim, ó, eu já li isso. Aí, Montando quebra-cabeça. cara, eu montei o quebra-cabeça. Aí falei assim, tem um processo desaparecido. E tem um processo desaparecido que tem documentos que acabam com o país. E por isso que ele está desaparecido. Fiz um pedido de certidão. Certidão. O processo está com o delegado. Certidão do fórum, falando que o processo estava com o delegado. Fui no delegado. Falei, eu quero o processo. Falei, você não sai daqui, eu te dou um tiro. Esse delegado, ele fazia... Onde ele ia, ele levava os processos do Newton Monteiro debaixo do braço. Eu falava pra ele que era competência axilar. Que ele levava processo assim, agora virou delegado da fraude, ele ia pra fraude. O processo ia pra fraude, virou processo da fraude. Agora, que é o cara do grupo da OAS. O delegado do grupo da OAS. Então, Aí vocês acham hoje que o Eduardo aqui, o prefeito do Rio aqui, tá achando ruim que os caras estão cobrando dinheiro para fazer obra. Meu filho, Belo em Minas Gerais já pagam há muito tempo para fazer tudo lá. Que situação, cara. Brasil, Rapaz, aí, pô. primeira mão? O quê? De primeira mão, né? Notícias aí, ó. Não, essas histórias vão todas no livro, vocês vão tudo ler lá. A gente vai ler no livro que vai sair dia 17 de Pau março. no advogado. De maio. Advogado. Então esse processo ficou sumido. E eu procurando o processo. É público, né? Público, tudo público. Sim. Aí, quando eu consegui juntar, eu tinha 600 folhas desse processo. Uhum. Eu falei, esse processo está sumido. Conselho Federal da OAB, Direitos Humanos, Interamericana de Direitos Humanos. Tudo eu fiz. Uhum. Tem um processo sumido. É o processo que vai resolver o problema do Brasil. Tá Sim. tudo lá. Que isso? Desapareceram com inquérito, com tudo. Não, aí de repente aparece o processo. Processo restaurado. Aí o processo restaurado, vista ao presidente do Tribunal de Justiça. 7 meses o processo restaurado na mão do presidente do Tribunal de Justiça. Eu falava, pra que o presidente do Tribunal de Justiça quer meu processo? Quem tá pedindo vista do processo sou eu. Uhum. Vista pro doutor Dino. Aí vou lá ver o processo. Era outro. Hã? Era outro. Mudaram. Remontagem do processo. Eles montaram outro processo. Nesse tempo eles montaram outro processo. Caraca. Aí eu pus os dois juntos assim, falei, eu quero xerox dos dois agora. Xerox, não tinha outra, não tinha nada, xerox mesmo. Quero xerox dos dois agora. Fui pra procuradoria. Falei assim, vocês estão achando que eu sou o quê, doido? Olha aqui. São 2 processos distintos. Ele falou, mas esse processo é falso. Eu falei assim, você acha mesmo que eu fiquei 680 folhas de processo? Processo de numeração, carimbo de secretaria, Não ia até... verso. Vocês acham mesmo que eu fiz isso? Aí Caraca, doutor, esse processo é falso. Eu falava assim, querido, deixa eu falar pra você, se esse processo é falso, a gente precisa levar o cara que escreveu esse processo para o Spielberg. Ele é melhor do que o Spielberg. Não tem condição, o processo tem nome, data, endereço. Como é que isso é falso? Vocês estão tudo loucos, vocês estão achando quem é louco. Doutor Dino, indica quem que o senhor quer processar. Eu? Eu que tenho que processar? Isso é falsificação do documento público, é o Ministério Público que tem que resolver isso. Eu tava dentro da procuradoria do Ministério Que Público, isso, eu falei pra ela. Falando isso, já relatando esse problema. Falei assim, isso é função sua. Sim? É tudo crime de ação penal pública, incondicionada. Sai metendo sarrafo aí, me deixa fora dessa, porque você quer me pôr no rolo, por quê?
Beleza. Tá, mas. É. Calma. Aí, Que isso, cara? Não é possível. Calma aí que você vai ver o desenrolar do que aconteceu. calma. Aí, júri da modelo. Modelo assassinado dentro do São Francisco Flat. Quem são os amantes da modelo? Nilton Cardoso, Valfrido Marisguia, Djalma Moraes. Só poderoso. Aí, quem é o advogado da família da modelo? Eu. Cara. Vamos pro júri. Vamos pro júri. Uma semana antes de começar o júri, o promotor arrola como testemunha. Eu era assistente do promotor. Aham. Arrola a mãe da menina morta, o pai da menina morta, a avó da menina morta. Eu fui lá no juiz e falei assim, doutor, pra que esse cara rolou as porra? O promotor tá querendo acabar com o meu júri. O medo do advogado também ser. Falei pra ele assim, ó, eu vou arrumar 2 atestados médicos, o senhor me autoriza a substituir? Ele falou, você vai rolar quem de como testemunha? Eu falei, Nilton Cardoso e Valfrido Marisguia. Ele falou, agora. O juiz. O juiz saiu os mandados, intimou. Belo Horizonte tremeu. Valfrido tá no júri, Nilton Cardoso tá no júri, o Dino é doido demais, o Mas Paulo como testemunha, rolou como testemunha. Meu testemunha. sim. filho, senta lá no banco, vou te contar o que aconteceu. Tô no meu escritório, na hora que eu vou sair pro júri, cheio de livro, tudo. 3 quarteirões do júri, fui a pé, meu carro ficou na garagem. O jornalista vem correndo pra mim e falou assim, doutor Dino, o Valfrido fugiu. O Valfrido fugiu. Caraca. O Valfrido foi para os Estados Unidos. Antes da O audiência. doutor Francisco falou que não vai ter júri, não. Eu disse, 3 quarteirões arquitetando qual que seria a minha reação. Aí eu entrei no júri assim, meio branco, assim, a mão suando, coloquei minhas coisas na mesa. O doutor K, o juiz, está querendo chamando o senhor lá dentro. Aí eu fui. Chego lá, tá o promotor assim, ó, no sofá. Ele me odeia, esse promotor. Eu odeio ele muito mais, mas ele me odeia. Ele assim, ó, o júri assim. Ele assim na cadeira falou: não vai ter um júri, não? Sua testemunha fugiu. Tô dispensando ela agora, vai ter o júri. Eu vou falar dele a noite inteira, eu vou falar aquele que matou minha cliente a noite inteira. Ele vai ver que é bom pra tosse. Vamos pro júri. Com 20 minutos que tava tendo o júri, o promotor começa os elogios. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, parabéns, fulano de tal, muito obrigado. A justiça, os nobres representantes da polícia militar. A família contratou um advogado, ele vai sustentar a denúncia. Eu falei, deixa comigo, 14 anos de cadeia, já metemos no executor. Aí às 4 horas da manhã, quando acaba o júri, eu recolhendo minhas coisas assim, a menina da Rádio Tatiaia, porque a Rádio Tatiaia tá em todas nessas broncas todas, meteu o microfone na minha boca e falou assim, e agora? Eu falei assim, agora eu vou pegar o mandante. E saí. Resultado dia seguinte, desse tamanho nas manchetes, né? Vai pegar o mandante. Quem é o mandante, vai pegar o mandante. É igual quem matou Marielle, é a mesma coisa. Quem mandou matar, a mesma porra. Aí eu recebo um cara no meu escritório na terça-feira, depois desse júri. O doutor Dino, Marcelo Caetano, fui deputado, fui amigo de Sérgio Naio, o que mais? Eu tenho uma coisa boa pro senhor. Eu falei, o quê? Ele falou assim, eu tenho a lista do Marcos Valério, Caraca. original, assinada por ele, Do Marcos Valério? Sim. Do mensalão. do mensalão inteiro. Ele falou, e o senhor, para o senhor ficar mais feliz, lá tem o Valfrido dando 1.825.000 para sua cliente que foi morta, na lista do Marcos Valério. Falei, caralho, eu quero essa lista agora, me dá essa lista aí, já fiquei doido. Vocês não conhecem Belo Horizonte, não, mas eu vou te ensinar como é que é. Polícia Federal, ó, meu escritório estava aqui, Polícia Federal aqui, o Ministério Público Estadual do Mensalão aqui. Eu saí do meu escritório e fui pra Polícia Federal.
Cheguei lá e encontrei um delegado, doutor Marinho, foi meu testemunho nos processos. Eu respondi 44 processos em 5 meses. O senhor respondeu? Fui absolvido em todos, continuo réu primário. Segundo o diretor do OAB, eu sou o advogado com o maior número de absolvições próprias. Advogando em causa própria que existe sou eu. Calma. Cheguei no delegado e falei, doutor Marinho, eu quero periciar esse documento aqui para ver se é verdadeiro. Ele olhou assim e falou, não deve ir embora, não quero de tudo, não tem nem procedimento, não vou pegar isso não. Não vou mexer com isso não, certo? Deixa eu falar, só desembargador na lista tem 42, desembargador de Minas, 42. Uhum. Aí, E essa lista nunca foi a público, né? essa lista sumiu dentro da Sumiu, cara. Pô, Papel calma. some, papel. Calma, filho. Papel some. Aí, Se é hoje, tem print, tem isso, tem aquilo, tem pá. patrão, eu saí, parei no Ministério Público, chamei os 3 promotores do mensalão, falei, tá aqui. Eles assim olhavam e falavam assim, caralho, vai jogar a República no chão. Vai pro STF. Não fica aqui e vai pro STF hoje. Eles vão te pegar. Tá que pariu. Saiu do Ministério Público direto pro aeroporto. Direto pro aeroporto. Compra uma passagem. Vou pra Brasília. Eu tinha uns telefones, você lembra dos Nokia vermelhinho e preto E pequenininho? eu lembro disso aí. Lembro, todo mundo lembra. Os poderosos todos tinha. Cheguei no Kubitschek Plaza. Hotel do Sérgio Naia. Uhum. Fiquei hospedado no 13º andar. Eu não consigo esquecer disso, velho. Eu olhei pro meu telefone piscava. Sem eu estar fazendo nada, meu telefone piscava. Falava, cara, esses caras vão me pegar aqui dentro. Ah, cheguei na porra da janela, joguei o telefone lá de cima do 13º andar. Tá grampeado. Olhei longe, falei assim, chega. Não aguento, vai ficar com esse telefone. Dia seguinte, ó, protocolo do STF abre às 11 horas. No plenário 1. O PT estava sendo julgado no plenário 2, porque o PSDB não foi julgado em Brasília, porque mandaram para Belo Horizonte. O mensalão para acabar lá, Sim, igual teve acabou. mensalão. Uhum. Beleza? Tava julgando o PT no plenário 2. E eu cheguei às 9h30 no plenário 1 para poder fazer o protocolo. Fui o primeiro na fila. Tanto que o protocolo da lista tá 11:06. Fiz o protocolo da lista. Quando eu saí, eu dei de cara com o Leandro Fortes, que era o advogado do jornalista da Carta Capital. Ele falou: o que você tá fazendo aqui? Eu falei assim: vou explodir essa porra. Ele falou: por quê? Eu falei: olha aqui. E tá o Gilmar Mendes na lista. E tá, Caramba! calma, e tá um monte de gente na lista. Só que cada um usou a lista com o interesse que tinha. Eu queria pegar o Valfrido, Uhum. a Carta Capital queria pegar o Gilmar Sim. Mendes. Saiu na capa da Carta Capital Gilmar Mendes, bandido ou juiz. Caramba! Cara, ele queria me prender. O Gilmar Mendes queria me prender. O Gilmar Mendes me processou durante 3 anos. Perdeu tudo. Caramba. Perdeu tudo. Todas. Perdeu. Todas. 3-0, tudo. Não, meu caso tá no Conjur. Você olha no Conjur, Uhum. advogado por você acusa o Gilmar Mendes. Só que eu não acusei nada, nem. Não usou. Você trouxe a lista, na verdade. Cada um pegou na lista que Que interessava. queria. Ou qual o trecho que. É. Então, o Gilmar Mendes me processou a lista, ficou no STF, eu subi pro gabinete de Joaquim Barbosa, conversei com o assessor do Joaquim Barbosa, que chama Marco Aurélio, um negro, mais negro do que ele, muito pigmentado. Virei pra ele e falei assim, eu queria falar pro senhor que eu acabei de fazer um protocolo no documento original, eu queria que subisse. Aí quando eu mostrei a cópia pra ele falou assim, doutor Dino, no dia que a história da República for reescrita, o senhor vai ter um capítulo nela. Eu quase tive, foi uma cela, meu filho. É, Porque o país funciona assim. Aí verdade. eu fui processado pelo Gilmar Mendes, o processo correu na Justiça Federal de São Paulo. Uhum. Então eu fiz questão de ir para fazer audiência em São Paulo. Eles queriam fazer audiência comigo online. Eu falei, que online? Nada, eu vou meter minha cara aí, quero ver, eu quero que vocês me vejam. E estava a juíza e a promotora na audiência, procuradora federal. Aí ela virou para mim e falou assim, a procuradora, você sabe o que foi feito com a lista? Eu falei, não, por quê? Ah, porque a lista desapareceu. É, Eu falei, no Brasil, é. Aí eu falei pra ela assim,
senhora nunca foi no STF, não, né? A senhora acha que advogado passa no balcão? Não passa. Eu fiz o protocolo. Se a lista sumiu lá dentro, vocês deviam ter investigado. Era no STF, não era. Pergunta pra mim, não. Nunca mais. A lista nunca foi periciada. Aí, depois de um tempo, o Marcos Valério confirmou a veracidade da lista e começou a fazer uma delação premiada, acompanhado de um delegado de Belo Horizonte, Dr. Rodrigo Bossi, que está até no meu livro novo também. Uhum. Um cara muito espetacular. Um dia ele me ligou de madrugada e falou assim: você não me conhece, não? Eu me chamo Rodrigo, sou delegado de polícia. Estou analisando os processos que vocês foram envolvidos aqui. Tudo um horror. Eu nunca vi uma fraude processual tão grande na minha vida. Quero ajudar vocês a resolverem. Mas eu preciso que você me ajude também, porque cada processo aqui tem 4.000 folhas. O que eu preciso procurar efetivamente no processo? Aí eu falei para ele assim: eu vou fazer um relatório para você.